Boa noite a todos. Meu nome é Maria. Vou começar a apresentar o resumo e a introdução do nosso trabalho. Meu grupo é composto pela Luana e Ana Cláudia e vamos falar sobre o uso de séries, filmes no aprendizado da língua inglesa. Como o uso de séries e filmes como instrumentos pedagógicos podem transformar essas experiências na sala de aula mais prazerosa, eficaz, trazendo maior interesse para os alunos na língua inglesa e também para o aprendizado, e proporciona o ambiente de imersão cultural e linguística, ou seja, essa ferramenta auxilia ao desenvolvimento de habilidades comunicativas para a formação do indivíduo crítico e preparando para o desafio do mundo globalizado. Além disso, essa ferramenta traz mais resultados pedagógicos, com o engajamento do aluno, enriquecendo o processo de aprendizagem com recursos de mídias, audiovisuais e novas tecnologias. Agora, eu vou passar para a minha colega Ana Cláudia, que vai falar sobre a fundamentação teórica. A utilização de filmes e séries no aprendizado da língua inglesa é de extrema importância. Nos dias de hoje, vimos que, ao utilizarmos recursos audiovisuais, podemos fazer com que o aluno consiga entender melhor o contexto da fala da língua inglesa. Por exemplo, quando estamos utilizando um phrasal verb, que a gente sabe que são as expressões idiomáticas. Se a gente for tentar traduzir ao pé da letra, ela não faz sentido. Quando a gente utiliza uma expressão idiomática através do uso de séries, o estudante consegue ter mais ou menos uma interpretação, por exemplo, do que aquilo significaria no aprendizado real. Porque toda vez que a gente usa a nossa fala, ela gera alguma reação na pessoa, seja de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. Por exemplo, vamos usar como base o phrasal verb shut up. Shut up, a gente sabe que a tradução dele seria mandar alguém calar a boca. Então, se a gente fosse utilizar uma parte de uma série onde alguém dissesse esse tipo de expressão idiomática, por mais que os alunos não entendessem a tradução, eles poderiam ter uma noção de que aquilo não seria tão legal por conta dos recursos audiovisuais que ele está vendo ali, né? Então, a utilização disso no aprendizado é muito importante, inclusive em questões de música, podcasts. Por quê? Porque tudo isso traz um enriquecimento para o estudante. A gente sabe que dentro da BNCC, a gente tem os eixos dentro da língua inglesa, por exemplo, como a dimensão intercultural. A gente sabe também que o inglês, ele não é só aquele inglês falado nos Estados Unidos, né? A gente tem diversos tipos de inglês com diversos sotaques. E quando a gente fala de inglês como língua franca, ele não é determinante, só fala inglês quem nasceu em tal país. Não. Quando a gente fala de inglês com língua franca, qualquer falante da língua inglesa é um falante, com suas gírias, com suas características, independente do país que ele nasceu, independente se ele é um falante nativo ou não nativo. No trabalho em si, a gente abordou o uso de dois tipos diferentes de séries. A gente trata sobre Grey's Anatomy, que é uma série médica, fez muito sucesso e ainda faz muito sucesso, e Friends, que é uma série que se passa entre amigos, numa cafeteria, num ambiente mais informal. Enquanto Grey's Anatomy, a gente trata de um ambiente de mais formalidade, um ambiente hospitalar, de médico, com termos técnicos e de cirurgiãs, por exemplo. Então, quando a gente vai fazer a escolha da série ou do filme, para o aprendizado da língua inglesa, a gente não deve simplesmente escolher por escolher. A gente tem que ter em mente que o que aquilo vai trazer para o aluno, se aquilo vai deixar o aluno mais confiante em relação ao aprendizado da língua inglesa ou menos confiante. Um exemplo, se eu quiser trazer a série Grey's Anatomy para tentar o aprendizado da língua inglesa, eu vou dificultar a vida do estudante. Por quê?
Porque é uma linguagem extremamente formal, com termos médicos, em que eu vou deixar o estudante talvez mais receoso do que ele já está. A série Grey's Anatomy seria uma série indicada para aprender um inglês instrumental para estudantes de medicina. Então, não é que o recurso não pode ser utilizado de nenhuma maneira. Ele pode ser utilizado, mas de acordo com o tipo do inglês que você está trabalhando. Então, a série em questão, ela seria bem utilizada se eu fosse estar trabalhando com um inglês instrumental numa universidade para, por exemplo, estudantes de medicina ou de alguma área da saúde, por conta dos seus termos técnicos. Quando eu penso em Friends, eu já estou abrangendo adolescentes, estudantes do ensino médio. Por quê? Porque é uma linguagem mais informal, num ambiente mais descontraído. Então, isso tudo vai vir a beneficiar o aluno, né? Por quê? Porque é um inglês mais fácil, mais despojado para ele, né? Diferente da outra série. Então, tem que ter o professor ele tem que ter o entendimento do que deve ou não ser passado para o seu aluno, né? Então, cada caso é um caso. Se a gente for olhar também em questões de minutos, a série Friends tem em torno de 20 minutos. Então, você consegue utilizar um episódio em sala de aula para os alunos assistirem, você debater, falar sobre algumas falas em si que você acha que é mais importante, né? Já a outra série são quase 50 minutos de episódio, já não abrange o contexto que a gente gostaria, né? Então, o uso de filmes e séries propriezadas da língua inglesa, ele é de extrema importância. A gente tem outros tipos de série também, que poderia se encaixar num público de ensino médio, por exemplo, como 30 Reasons Why, né? Que é uma série da Netflix que abrange adolescentes em seus problemas cotidianos, né? Então ali não traria só o inglês, mas traria também a questão lá das 10 competências da BNCC, por exemplo, como o autocuidado, o autoconhecimento, porque a série, além de ser uma série que o seu idioma é o inglês, a série trata assuntos e aborda como assuntos de autocuidado, de projeto de vida, né? Então, tudo o recurso audiovisual que a gente vai trabalhar com alunos, a gente tem que ter um porquê. Ele tem que ser trabalhado de uma forma que venha a trazer benfeitorias para o estudante. Sobre a metodologia, para este trabalho a gente utilizou a pesquisa bibliográfica. A pesquisa ela foi realizada com base em materiais já elaborados, como livros e artigos científicos que discutem a relação entre tradução e o ensino da língua inglesa. O foco principal da nossa pesquisa foi o uso de filmes e séries legendados como ferramenta no ensino da língua inglesa. A escolha desse tema se justifica pela popularidade que recursos audiovisuais possuem no processo de aprendizagem de idiomas, e a tradução, no caso das legendas, contribui na compreensão e no desenvolvimento das habilidades linguísticas dos alunos. Com base nos resultados da pesquisa, observamos que filmes e séries são ferramentas eficazes para abordar questões culturais nas aulas de inglês. O ensino de um idioma vai além de ensinar vocabulário e gramática. Ele também deve envolver o aprendizado das diferentes representações culturais que a língua carrega. E através dessas mídias legendadas, os alunos têm a oportunidade de vivenciar aspectos culturais do mundo, o que enriquece ainda mais o aprendizado da língua. Vou terminar o nosso trabalho com as conclusões. Os resultados do estudo do nosso trabalho trazem a importância de explorar mais conteúdos e recursos pedagógicos do uso de séries, filmes no âmbito escolar e trazendo o engajamento do aluno com mais enriquecimento no processo de ensino e de aprendizagem, oferecendo novos recursos de desempenho e contribuindo para a educação mais eficaz e interativa. Dessa forma, ensinar uma língua estrangeira é também refletir sobre como a língua é uma ferramenta disseminadora da cultura